Olá, tudo bem? Preste atenção. Em Ezequiel 47, Ezequiel tem a visão de um homem e esse homem faz ele passar pelas águas. Começou com águas rasas e foi se aprofundando cada vez mais. E o texto diz, no versículo de número 3, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura, e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do ribeiro. Então nós vemos aqui, pelo texto sagrado, que haviam vários níveis de água, né? Assim como quando você vai ali a um rio, uma praia, né? Você consegue perceber isso, que as águas, conforme você vai indo mais à frente, elas vão se tornando mais profundas, né? E aqui Ezequiel então começou no raso, e conforme o homem media com aquela vara, os 1000 côvados ali, por vez, após este homem medir, Ezequiel prosseguia, ele ia adiante. Qual é o entendimento que Deus aqui ele quer nos dar nesta hora? Muitas vezes a pessoa ela diz assim, eu sinto falta de algo mais profundo, né? De uma comunhão maior, de viver uma experiência mais profunda com Deus, né? De ter uma maior unção, de receber um maior nível da presença do Senhor na minha vida, né? E muitas vezes a pessoa ela acha ou ela pensa que essa maior unção na vida dela, talvez no lugar onde ela não esteja conseguindo receber ou ter desta unção maior, e ela acha que é o fato dela mudar de lugar, mudar de igreja, de ministério, ou assim vai, né? Para que ela possa receber, porque talvez no lugar onde ela está, ela não tem vivido isso, ela não tem recebido isso, né? Vamos analisar. Aquelas águas eram as mesmas águas. Deus não mudou o profeta de águas. Era o mesmo rio, era a mesma água. Porém, naquelas mesmas águas haviam níveis diferentes. Meu irmão, minha irmã, é onde Deus lhe plantou que você vai viver tudo o que Ele tem para a tua vida. É aonde Deus lhe colocou, são nas águas que Deus lhe colocou, que você vai viver esses maiores níveis, vamos dizer, de crescimento, de profundidade, de intimidade com Deus. Deus não é Deus de confusão. Ele não coloca você em uma determinada água, em águas, para depois tirar você dela e colocar em outra, porque aquela ali vai ser rasa. Não. Aonde Deus lhe colocou, aonde Deus lhe plantou, tem tudo o que você precisa para se aprofundar mais, para crescer mais, para avançar mais naquilo que Deus tem para lhe dar, lhe revelar e fazer através da sua vida. Mas preste atenção. Ali havia então esse homem, que a gente entende que é o Espírito Santo, representa o Espírito de Deus, e a vara é a palavra. E aquela vara, aquele homem ia medindo com a vara o nível, né? O caminho, vamos dizer, para que o profeta pudesse avançar e ir prosseguindo. Você sabe que muitas pessoas elas não conseguem crescer no lugar aonde Deus colocou elas e que é para elas desenvolverem e viverem o que Deus tem para elas ali. Mas sabe por quê? Porque elas não sabem obedecer. Elas não sabem seguir a direção do Espírito. E por isso elas ou ficam atrofiadas no mesmo nível de água, ou muitas vezes, por não ter esse crescimento, elas acham que o problema está nas águas. O problema é que ali não tem água suficiente. E não é, o problema não está nas águas, ali tem
tudo que é suficiente. O problema está na pessoa que não segue a direção do Espírito Santo. Conforme o homem ia medindo, Ezequiel ia avançando. Será que você tem andado em obediência? Será que você tem sido dirigido pelo Espírito Santo? Porque Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe como nos conduzir a cada nível. Veja que Ezequiel não pulou de um nível para o outro. Conforme havia o anjo, aliás, o homem ali, ele ia medindo, ele ia avançando. Deus vai nos conduzindo a essas águas mais profundas. Mas nós precisamos aprender a ir seguindo a direção do teu Espírito. Ezequiel não avançou sem antes o homem ali medir e ali poder então Ezequiel avançar segundo a medida, segundo aquilo que o anjo ia dirigindo, o homem ali ia dirigindo o profeta a avançar. Você está entendendo? Deus, ele vai nos conduzindo, mas se nós não estivermos dispostos a seguir a direção de Deus, nós não vamos ter avanço e progresso nenhum na nossa vida, e nem mesmo na nossa comunhão com o Senhor. Preste atenção. Às vezes a pessoa ela diz assim, não, mas eu preciso de uma maior unção na minha vida. Para você ter uma maior unção, você tem que ter obediência e crescer na obediência ao Senhor, porque a unção ela opera na obediência. Quanto mais você aprender a ser dirigido por Deus e a seguir a direção do Espírito na sua vida, quanto mais sujeito você for à palavra, mais dependente, mais sujeição, mais obediência, mais a unção vai fluir na sua vida. Mais você vai crescer, mais você vai se aprofundar nessas águas. E aí muitas vezes a pessoa ela não está disposta a se sujeitar e ela acha que o problema está nas águas, mas o problema está nela. Veja que o Saul era um rei ungido do Senhor, mas quando ele parou de obedecer a Deus, a unção parou de operar através da vida dele. Tem muitas pessoas ungidas por aí, que Deus escolheu, mas Deus não pode mais usá-las. Por quê? Porque elas não estão mais no caminho da obediência. E aí fica aquela sede dentro da pessoa, né? Fica aquela necessidade, não, eu preciso de algo mais. Ela não está entendendo que esse algo mais só virá se ela obedecer, se ela seguir a direção do Espírito. E aí coloca o problema no ministério, na igreja, no pastor, né? Diz que as águas ali são rasas, que é insuficiente. Não, não é as águas que são insuficientes, é a pessoa que não está realmente se entregando à obediência, à direção do Espírito. Deus não vai derramar uma maior unção. Ela vai querer procurar aqui e acolá, ela vai procurar outras águas, ela vai procurar outros ribeiros e ela não vai se saciar, ela não vai conseguir, porque Deus não vai permitir uma maior unção, um maior derramar do Espírito dele num coração rebelde, no coração de uma pessoa que não está disposta a seguir a direção do Espírito Santo. As águas profundas, existem sim águas profundas para você, e é na água ou nas águas que Deus lhe colocou ali. É no ministério que Deus lhe plantou. Tem água profunda, mas você precisa aprender a ir seguindo a direção do Espírito, a ir crescendo, a ir se entregando em obediência, a ir se lançando na direção que Deus vai lhe conduzindo ali dentro dessas águas, dentro do ministério, dentro da obra, dentro do plano que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo, meu amado? Minha amada, guarda essa palavra no seu coração. Você vai encontrar aquilo que vai saciar você, aonde Deus lhe colocou. Ali tem águas profundas para você, mas é somente na obediência, seguindo a direção do Espírito, da palavra, conforme a palavra vai lhe conduzindo, que você vai provar dessas experiências extraordinárias com o Senhor. Você lembra que quando Jesus ele ascendeu, quando ele subiu aos céus, ele deixou a ordem para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém, até que se cumprisse ali, né, a promessa do batismo no Espírito Santo? Pois então, quantos que estavam ali haviam já desistido e desanimado? Havia uma quantidade maior de discípulos, mas muitos deixaram de estar ali. No dia de Pentecoste, haviam aproximadamente 120 pessoas, e foram essas que permaneceram em Jerusalém conforme a ordem de Jesus que viveram a grande experiência
de Pentecostes, que foram cheias do Espírito Santo, viveram aquela experiência extraordinária no lugar que Deus ordenou que eles estivessem. Quase aqueles 2 discípulos em caminho de Emaús perderam essa experiência maravilhosa, essas águas mais profundas. Por quê? Porque eles estavam indo para uma direção oposta. A que o Senhor tinha ordenado e aonde o Senhor tinha determinado que derramaria ali do seu Espírito. Mas a tempo eles se arrependeram, porque Jesus ali apareceu para eles no caminho e foi abrindo as Escrituras, e chegou um momento que os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus e voltaram. Tem muitos que estão precisando voltar ao lugar aonde Deus plantou vocês. Talvez a pessoa não saiu fisicamente, mas no coração e na alma delas já estão longe. E por isso elas não estão conseguindo provar, estão querendo buscar em um outro lugar algo que Deus tem para elas, no lugar onde desde o princípio Deus as plantou. Você só vai encontrar o que Deus tem para você e essas experiências extraordinárias, você só vai viver essas águas mais profundas aonde Deus ordenou, aonde Deus lhe plantou, aonde Deus determinou que você ficasse, estivesse. É ali que tem algo de Deus para você. É ali que tem águas mais profundas para a sua vida. Mas nessas águas, você precisa aprender a ir sendo dirigido por Deus. Não fique no raso. Deus não tem o raso para ninguém, mas muitos ficam. Por quê? Porque não se deixam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Não é que as águas têm faltado ou que o Espírito de Deus não esteja ali para conduzir essa pessoa a um entendimento, a um crescimento maior. Ele está ali. As águas estão ali. Mas depende também da pessoa avançar. Tomar essa decisão, meu Deus, então eu vou avançar. No que eu precisar me sujeitar, eu vou me sujeitar. Não vou deixar o medo me tomar. Não vou deixar ali, vamos dizer, a dúvida me tomar. Não, eu vou confiar na direção do teu Espírito e cada passo dessa jornada eu vou avançando, eu vou me aprofundando, eu vou me entregando, eu vou vencendo a mim mesmo. Tudo que em mim possa tentar me limitar, eu vou me sujeitar à tua vontade. E aí você vai vivendo dessa unção maior na sua vida, dessas experiências mais profundas com Deus, dessas águas mais profundas que vão lhe saciar. Todos nós temos essa sede dentro de nós, mas o caminho é esse. Não adianta eu querer buscar um atalho, não adianta eu querer buscar fazer do meu jeito, eu só vou me frustrar, é tudo ilusão. O caminho é esse e Deus não vai mudar. É conforme o Espírito vai dirigindo pela palavra e nós vamos nos submetendo. Aí a unção cresce, é na obediência, é na entrega, é na renúncia, é nessa confiança que nós vamos entrando nessas águas mais profundas. Nas águas, ou seja, no ministério, na direção, no lugar, no plano que Deus determinou para a sua vida. Não faz a coisa da sua cabeça, não. Que você não vai encontrar águas, você só vai encontrar deserto, sequidão. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço da pastora Verônica.